Vocês sabem que o Jill Brando é bastante poderoso no universo de Jojo, tão poderoso que sua capacidade de parar o tempo é tão simples que ele faz como se fosse natural. Mas será que existe algum personagem que conseguiria vencer ou que poderia vencer o Jill Brando? E principalmente, existe alguém que o Jill Brando venceria? É hoje que nós vamos falar mais sobre o Jill Brando. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago Tendo Mais e um vídeo. E finalmente, depois de algum tempo, eu trouxe um vídeo aí de personagem de Jojo. E para começar bem, vamos então falar sobre o Jill Brando, né? O antagonista da obra de Jojo e também bastante poderoso. Então já cola comigo que hoje nós vamos falar mais sobre o Jill Brando. Relaxa no sofá, na cadeira ou no banco do carro. Separa aquele almoço ou lanche leve. Já deixa aquela sua inscrição e também aquele like aqui no canal para você não perder nenhuma outra batalha. E vem comigo para descobrir mais sobre os personagens que o Jill Brando venceria e quais ele perderia também. Madara venceria. Na minha opinião, o Jill Brando venceria o Madara. Principalmente que o Jill Brando, o Overhaven, que é absurdamente poderoso, né? O auge do Jill. O Jill ele pode parar o tempo infinitivamente. Mas ele também pode controlar a realidade também com essa habilidade. E se nós nos basearmos nas habilidades do Jill Brando Overhaven, por exemplo, ele pode literalmente tirar o Madara da existência. Por ele ter a capacidade, também a habilidade de mudar a história, ele também pode conseguir mudar com que o Madara, a si mesmo, deixe de existir, por exemplo, né? Ou mesmo Sharingan, Rinnegan, ou até mesmo o limbo do Madara. O Jill também tem outras habilidades para poder contornar praticamente todas as habilidades que o Madara tem. Além disso, o Jill Brando também se cura instantaneamente, o que também poderia dificultar ainda mais do Madara poder vencer essa luta. Perderia Anos Vordia. Anos Vordia, ele é um dos personagens mais populantes dos animes, mangás, web novels e também light novels e tudo mais, né? Tudo que tem direito. Contra o Jill, por mais que essas habilidades sejam poderosas e a sua capacidade de manipular a alma do ser, né? Onde ele pode roubar a alma e também tornar elas em seus escravos, além de também absorvê-las para poder aumentar também ainda mais seu poder, mesmo com isso daí tudo, não adiantaria nada. Primeiro que Anos Vordia, ele ultrapassa o próprio conceito de tempo. Então, mesmo que o Jill possa parar o tempo ou manipulá-lo, isso não afetará ele. Mesmo que o Jill possa manipular a realidade para poder mudar algo no Anos Vordia, né, não funcionaria, já que o Anos Vordia também pode mudar a história e a origem da pessoa, né, também. Fora que também, mesmo que a origem ou a história do Anos Vordia seja apagada, ele ainda assim também permanecerá vivo e não adiantará de nada. Anos Vordia também tem essa espada Venus Dorna, né, que corta qualquer coisa na criação, dimensões, realidade, qualquer coisa. Não importa o local que atingir, Anos Vordia ainda assim venceria. Venceria Muzan. Essa é uma das muitas polêmicas que tem entre Jill Brando e Muzan, o universo de Jojo e também contra o universo de Demon Slayer, né? Muzan, ele é bastante poderoso e forte. O seu maior ponto forte, na minha opinião, é o seu fator de cura, que é absurdamente poderoso, gigantesco também, né? E muito bom. E vimos também que o quão trabalhoso foi para poder lutar contra o Muzan, né? O Oni Demon Slayer, ele é muito forte. Mas o Jill, dependendo da parte que for, né, da obra de Jojo, o Jill poderia vencer com facilidade. Algumas das habilidades do Jill é, por exemplo, né, a parada no tempo e também a viagem no tempo, que permite com que ele possa manipular o tempo. Então ficar preso no tempo, mesmo que seja pelos meros segundos, né, isso poderia prejudicar o Muzan. Além disso, também o Jill também tem a anulação de poder, substituição também de realidade, até mesmo apagamento da existência, onde permite com que ele possa transformar o que ele desejar em realidade, sendo então capaz de usá-lo para poder substituir, distorcer as pessoas e também coisas da própria existência em sua dimensão, bem como também anular ataques e até mesmo ressuscitar os mortos para poder ajudar ele. Na minha opinião, o Jill Brando venceria. Perderia Alucard. Jill Brando e Alucard seria uma luta bem interessante. Eu acredito que Alucard poderia vencer o Jill Brando, mas aí teria que ser ele em seu auge, né? Por exemplo, a parada no tempo do Jill poderia sim funcionar, não só congelando a função cerebral do próprio Alucard por 9 ou 10 segundos, né? Mas o Jill, ele pode ou ficaria, né, fora do tempo, enquanto tudo em sua volta ainda ficaria preso a ele. Só que se pararmos para pensar que a parada no tempo realmente afetaria ou faria o Alucard parar de pensar, isso tecnicamente faria com que o Alucard fosse apagado da existência. Uma vez que você está fora da existência, você não pode fazer ou pensar nada porque você não existe. Mas também isso poderia causar um impasse porque o Jill pode se esquivar de ataques com a parada no tempo. Já o Alucard, ele pode se regenerar a partir dele, porque em seu auge o Alucard se torna onipresente, o que mesmo que o Jill Brando pudesse parar o tempo, Alucard continuaria a se regenerar infinitivamente, ou o Jill efetivamente teria que destruir o Alucard permanentemente com essa
técnica, né, de parar o tempo, com um ataque crítico, ou o Jill perderia essa luta com muita facilidade no auge do próprio Alucard. Se o Alucard estiver ciente da sua própria existência naquele momento, né, no momento onde ele estiver lutando, ele não será apagado, porque ele estará ciente de si mesmo, pelo menos da sua própria perspectiva de tempo. Venceria Goku? Agora é uma discussão muito grande, porque o Goku, ele é um dos raros casos que numa luta contra ele vai evoluindo com o tempo, né? Na minha opinião, pro Jill Brando vencer o Goku, teria que ser o Jill Brando auge. Afinal, o Jill Brando pode usar sua corrupção de poder, a Great of Power, que concede ao Jill a habilidade de viajar através de universos paralelos e através do tempo, para qualquer lugar onde ele possa corromper a história ou no momento do tempo onde o Goku pudesse estar na história, né? A capacidade dele também de prender o Goku em qualquer dimensão ou linha do tempo faria o Goku ficar preso também em qualquer momento do tempo, onde não teria como ele voltar. Então meio que ficaria difícil pro Goku vencer caso fosse o Jill Brando em seu auge. Perderia Saitama. Assim como o Goku, onde o Jill Brando poderia vencer ele só em seu auge, né? Isso também serve também a mesma coisa pro Saitama. Jill Brando, ele poderia vencer o Saitama só em seu auge, porque tirando isso, caso pegarmos o Jill Brando em outras partes de Jojo, não teria como ele vencer o Jill. Primeiro que o Jill Brando, ele não tem força suficiente para poder ferir o Saitama. O mesmo Saitama que recentemente ganhou bastante resistência, né? Destruição planetária, destruição cósmica e tudo mais. Fora que mesmo o Jill Brando parando o tempo, é aquele negócio, né? Força é o que faltaria para poder ferir gravemente o Saitama. Não teria como, cara. Eu não duvido nada que o Saitama poderia burlar isso, porque até mesmo alguns meses atrás, a gente nunca imaginaria que o Saitama pudesse mover um portal dimensional, interdimensional, né? Ou mesmo destruir um planeta com apenas um único espirro. Então meio que o Jill Brando perderia pro Saitama sim. Venceria Yujiro Hama. Essa talvez seria uma das lutas mais equilibradas. Se tirarmos o auge do Jill Brando, seria uma luta bastante equiparável, porque o Yujiro Hama, ele é um muito bom lutador, analisador no combate corpo a corpo e o que o inimigo irá fazer também, né? O Jill Brando também, ele sabe lutar muito bem. Mesmo o Jill Brando parando o tempo, seria bem complicado dele ferir o Yujiro Hama gravemente, né? Porque a pele dele é praticamente um diamante de tão duro. Mas o Jill Brando, conforme o tempo ele adquiriu, né, a estrela platina, que ele pode quebrar também diamante, depois que ele obteve o sangue do próprio Yosofi, onde ele pode combinar sua velocidade com sua força e aumentar ainda mais o seu poder de ataque, né, o seu ataque poderio, essa seria uma das lutas, uma das melhores lutas, né, maiores lutas que poderiam acontecer, porque o Yujiro Hama também teria chance de vencer. O Jill Brando, por ele se mover na velocidade da luz, e em caso de aumentar também a sua velocidade, os seus socos e o seu suporte pode quebrar também diamante, onde ele pode usar a água em seu corpo para poder fazer um laser para poder capaz de destruir um próprio concreto, por exemplo, podendo então congelar água no corpo das pessoas e causar um ferimento grave. Enfim, é um duelo com muitas discussões, mas dependendo da parte do Jill Brando da obra de Jojo, né, o Jill Brando sim poderia vencer. Perderia Gilgamesh. Gilgamesh seria um dos que humilharia completamente o Jill Brando. Primeiro que tanto os hacks e também a habilidade do Gilgamesh que ele tem é uma das coisas absurdas, cara. Uma delas seria a capacidade de parar o tempo, impedindo elas com suas próprias fantasmas nobres, né, ou mesmo ele sendo então imune à própria manipulação do tempo. A capacidade que o Gilgamesh ele tem de também ter a clara evidência, né, como opção, seria uma enorme ajuda. O portão da Babilônia, a Sakura, com a capacidade de mobilizar seus oponentes completamente, seria também muito útil. Claro que também dependendo do Gilgamesh de Fate, as chances de humilhar o Jill Brando são muito altas, porque ele é imune a várias coisas, tem várias habilidades, armas poderosas e tudo mais, mas no geral, as chances de o Gilgamesh vencer são muito, mas muito altas. Venceria Luffy. Mesmo que o Luffy ele tenha conseguido a sua forma Gear 5, uma transformação bastante poderosa, Luffy ele ainda não poderia ser tão poderoso suficiente para poder derrotar o Jill Brando. Eu sei que o Luffy, assim como o Saitama e Goku, ele é muito mais resistente a danos físicos. Isso que seria um problema para o próprio Jill Brando vencer essa luta, né? E não só em questão de resistência, mas também o fator de que o Luffy também tem um haki, que ele é bem usado, poderia ser muito útil numa luta. Mas comparar o Jill Brando com o Luffy, o ideal teria que ser o Jill Brando em seu auge, pois só assim ele venceria sem nenhum tipo de problema o Luffy. Porque se fosse a versão mais base dele, dificilmente o
Luffy ele iria sair gravemente ferido numa luta, e dificilmente o Jill Brando poderia superar a força que o Luffy tem. Mas no seu auge, o Jill Brando sim poderia, venceria o Luffy, e sua capacidade de manipular o destino das pessoas ou seres, ele pode mudar, manipular, né, toda a realidade do bolso e manipular também o próprio espaço, a biologia, pode apagar o alvo de qualquer dimensão ao tocá-lo e também sobrescrevê-lo. Então meio que o Luffy não poderia resistir a isso. Perderia Sung Jin. Agora contra o Sung Jin, o massacre aconteceria de forma esplêndida, tá? Devido ao exército dos monarcas das sombras, né, do Sung Jin, que ia ser bastante forte. Por exemplo, as 3 Marshals, né, sozinhos, por exemplo, o Belial, Ygritte, o Beru, são fortes o suficiente para poder lidar sozinhos com o próprio Jill Brando. Todos eles são mais rápidos que a luz, cujo o Cassel, um soldado muito mais fraco em comparação com os próprios Marshals, né, foi capaz de evitar um ataque na velocidade da luz. Essas mesmas sombras são fortes o suficiente para poder destruir o próprio planeta inteiro, já que eles mesmos colidiram muitas vezes com outros monarcas, que são fortes o suficiente para poder destruir todo o planeta, ou mesmo para poder resolver as coisas mais rápidas, ele poderia soltar seus mais de 10 milhões de soldados das sombras. Sung Jin também tem várias outras habilidades, por exemplo, Bloodlust, onde ele pode causar tanto terror em seus alvos que eles perderiam mais 50% de suas estatísticas, né? Ou também o próprio medo do dragão, o rugido que ele pode usar para poder causar medo e também terror, mas dessa vez é tão maior que literalmente paralisaria quem ouvisse esse rugido, né? Também tem uma manipulação de memória, onde o Sung Jin também é capaz de alterar as memórias do alvo, ou até mesmo apagar elas, ou mesmo a própria manipulação da realidade do bolso, onde ele também tem o seu próprio território de descanso eterno, um mundo infinito de escuridão onde ele controla tudo. Enfim, teria várias outras habilidades onde Sung Jin venceria o Jill Brando até mesmo em seu auge, na minha opinião. Lembrando que isso não é um duelo, tá? Um duelo mortal, então muitas das coisas que eu falei aqui podem ser vagas. Vocês concordam que esse personagem venceria o Jill Brando e os outros que perderiam pra ele? Comente qual duelo mortal que vocês gostariam de ver o Jill Brando ou qualquer outro personagem de Jojo. Para vocês receberem mais duelos mortais, vocês têm que garantir aquela inscrição aqui no canal, que é muito importante. Você tá ligado que todos os duelos, todos os vídeos que acontecem e que também vão acontecer aqui no canal. Valeu, falou e até mais.